Eu tenho certeza que eu consigo adivinhar o seu nível de conhecimento em astrologia na primeira conversa com você. Só preciso que você me mande seu mapa astral. Não porque eu vou olhar teu mapa astral e falar assim, esse aqui consegue. Esse aqui, acho que não. não, amor. É porque quando vocês me mandam aquela listinha que tem lá geralmente é feito em sites, né, que mostram ali, né, Sol no signo tal, Lua no signo tal, e mostra naquela forma de lista, ali eu já sei que você não sabe de verdade teu mapa astral. Porque o mapa astral é isso aqui, meus amores. E não essas listinhas de posição. Essas listinhas são uma legenda pro que tá acontecendo realmente no mapa. E eu já fui como você, eu achava que o mapa astral era só isso. Eu não fazia ideia naquela época do quão impactante ele poderia ser para poder ajudar você a viver a sua vida de verdade, a você estar alinhado com a tua essência, a trabalhar com uma coisa que você ama, entender vários complexos e questões. Eu não sabia de nada disso. E eu achava que era só aquilo ali, aquele desenho. Só que eu estudo astrologia hoje há 9 anos. Eu tive que fazer muitos mapas astrais, mais de 100 mapas astrais para começar a entender a astrologia. Tive que pagar várias consultas, aulas particulares, para conseguir interpretar um mapa astral como meus alunos hoje conseguem em 4 meses. Então, você não precisa passar por todo esse sofrimento. Eu vou te ensinar a ver o teu mapa astral de verdade hoje, para que você tenha autoconhecimento, para que você saiba quem você é. Essa pergunta que mexe tanto com a gente e que a gente tende a não dar tanta atenção, né? Mas quando vê, a gente tá lá 20, 30 anos fazendo uma coisa que a gente odeia profissionalmente, vivendo um relacionamento que só nos tira e tudo se remete a essa pergunta: quem eu sou? O que eu quero? É isso que o mapa astral ajuda você a descobrir. Tinha a casa do mapa astral que eu achava até que eu não tinha, porque não tinha nenhum planeta ali nessas listinhas de mapa astral, eu não conseguia ver. Então hoje eu vou te ensinar a realmente ler o desenho do mapa astral, usando o mapa astral da Juliette Freire, que é uma pessoa incrível, uma sagitariana. Então vai ser muito na prática. Eu vou mostrar como faz a leitura do desenho do mapa astral para você estar com o teu mapa astral já ir lendo, usando o mapa astral dela como exemplo. Então um ótimo exemplo, porque dá para ver ele claramente no mapa astral dela, o caminho dela, o que ilumina ela, o que traz fama, o que traz tanta coisa boa para ela, e você vai conseguir ver os seus talentos, entender o seu caminho, o seu rumo de vida também. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou criador da Astrologia Autêntica, uma abordagem à astrologia usando comunicação não violenta. Ao invés de eu ficar falando para você o que você tem de qualidade, defeito, ficar criando crença limitante na sua cabeça, meu trabalho é diferente. Eu ajudo você a se conhecer sem jogar fora a sua autoestima, colocando um monte de crença na sua cabeça, de defeito que você tem. Não, é um trabalho de astrologia focado em compreender quem você é a nível muito profundo, olhando para suas necessidades, seus sentimentos, sua luz, sua sombra, tudo de maneira mais empática, sem fazer você acreditar que você tem um problema por causa de uma posição no seu mapa astral, que é uma visão super adoecida que infelizmente é muito comum de muitos astrólogos terem, pessoas grandes que estão aí na mídia. Então vamos começar então? Lembra de já deixar o seu curtir, se você não gostar do vídeo depois pode tirar ele e aperta no botãozinho vermelho de inscrever, se aperta no sininho para receber novos vídeos sempre. Também tô no Instagram, é Marcelo Levi e vamos lá. E aí, Levinete, primeira coisa, o que é o mapa astral? O mapa astral, ele vai ser uma mandala dividida em 12 partes, que são as casas astrológicas. E em volta disso, a gente vai ter os 12 signos. E dentro desse mapa astral, teremos planetas que atuarão nos signos que eles estão, nas casas que eles estão, e os planetas também vão conversar entre si, gerando também outros significados. Vamos entender uma coisa de cada vez disso? Por que a gente entende primeiro o que são os signos, né? Porque os signos são as energias que a gente tem. Eu separei aqui uma mapa astral sem aquelas linhas para ficar mais fácil de você entender. Quando a gente fala que a Juliette é sagitariana, por exemplo, a gente está falando que o Sol dela estava no signo de Sagitário, que ela tem essa energia poderosa no mapa astral. Mas não é só isso, a gente não é só o nosso signo, né? Temos 12 signos no céu e podemos muito bem ter outros signos muito poderosos. Os signos, eles vão ser organizados dessa forma, nessa mandala, né? São 30 graus para cada. E cada um simboliza uma energia, um arquétipo, um tipo de personalidade, características. E cada signo vai ser de um elemento e de uma modalidade. E vai ser regido por algum planeta. Por exemplo, Sagitário é um signo que é do fogo. Ele tem o elemento do fogo. Capricórnio é um signo da terra. Aquário é um signo do ar. Peixes é um signo da água. Áries é do fogo. Touro é da terra. Gêmeos é do ar, Câncer é da água, Leão é do fogo, Virgem da terra, Libra é do ar e Escorpião é da água. Os signos que são do fogo
Sagitário, Áries, Leão, são signos que vão ter um valor em comum. E esse valor que eles têm em comum é da atitude, do movimento, da ação. A gente está falando aqui sobre signos de muita atitude, muita força, que estão muito ligados a você ir lá e fazer o que tem que ser feito. São signos que valorizam o movimento. São signos que têm muita iniciativa. São signos que eles têm uma alegria também. Eles gostam muito de viver a própria vida de forma independente, né? Eles focam muito em si e querem descobrir o mundo também. São signos extrovertidos. Quando a gente fala sobre os signos do ar, Gêmeos, a gente vai ter Gêmeos, vamos ter Libra e vamos ter Aquário. Gêmeos, Libra e Aquário são signos que valorizam muito o pensamento. São signos ligados à comunicação, ao ser sociável. Então, quando a gente fala sobre esses signos, a gente está falando sobre pessoas que gostam de pessoas, que gostam de estar com grupos, que gostam de se sentir pertencentes, né? Que são mais adaptáveis, são muito focadas na inteligência, são muito focadas, né, no outro e no mundo. Já os signos da água são signos que eles têm uma sensibilidade muito especial. Porque a água tem a ver com emoção. E os signos da água, eles vão ser super sensíveis, vão ser signos que percebem muitas coisas, que são signos que deixam as emoções atravessarem eles representam as emoções. E aí a gente vai ter Câncer, Escorpião, Peixes, né? Como signos da água, signos que valorizam essa parte emocional, que gostam muito também de estar se relacionando com pessoas e que são mais introspectivas. E vamos ter a Terra, Capricórnio, Touro, Virgem. Os signos da Terra são signos que valorizam a matéria, a estabilidade, a segurança. São signos que falam muito sobre a vida material, né? E encaram as coisas exatamente como elas são. A Terra é um elemento mais introspectivo, é focado também nos seus próprios interesses e questões. A gente vai ter Touro, Virgem e Capricórnio como signos que valorizam muito isso. Realidade dura das coisas e ter constância para poder crescer. São signos que têm esses valores bem fortes, né? Esses talentos até podemos dizer. Além disso, cada signo vai ser ou cardial, ou fixo, ou mutável. Os signos cardeais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. São signos que têm muita atitude, signos que representam muito o próprio elemento, numa versão, né, que é cheia de iniciativa. A gente vai ter também os signos fixos, que vão ser Touro, Leão, Escorpião e Aquário. Esses signos, eles são mais controladores, são signos que eles querem garantir ter as necessidades deles supridas. Signos que tendem a não gostar tanto de mudança, por exemplo. Querem as coisas um pouco mais da própria forma. E a gente ainda tem, entre os mutáveis, Peixes, Gêmeos, Virgem e Sagitário. São signos que são mais adaptáveis, signos que se alteram mais ou alteram o mundo, tudo através do elemento deles. Então, por exemplo, o Virgem, que é da terra mutável, né? Então ele muda a matéria, é o signo do perfeccionismo. Peixes, que é da água, que é emoção, que é mutável. E ele é um signo que as emoções dele mudam sempre, é muito volátil. E ele também consegue apaixonar, desapaixonar e consegue perdoar. E tem esse movimento, né? Ele não fica apegado aos sentimentos dele, entende? Então, e aí, dito isso, a gente já consegue fazer várias associações desse tipo, né? Então, Touro, que é o fixo da Terra, e vai ser conhecido como um dos signos mais apegados, né? Porque a Terra, que já fala da matéria, o fixo, que é garantir ter tudo suprido, né? E que é firme em relação às próprias opiniões. A gente vai ter, por exemplo, o signo de Leão, que também é fixo do fogo, é a atitude do fogo, ele domina aquele espaço, né? A gente pode falar também de um outro signo cardial, né? A gente pode falar sobre Capricórnio, que é um signo que ele tem muita atitude, é da Terra. Então Capricórnio é conhecido como um dos signos mais determinados, né, para poder atingir os próprios objetivos. E cada signo também vai ser regido por um planeta. Então, por exemplo, Áries é regido por Marte, Touro é regido por Vênus, Gêmeos é regido por Mercúrio,
Câncer é regido pela Lua, Leão é regido pelo Sol, Virgem é regido também por Mercúrio, Libra é também regido por Vênus, Escorpião é regido por Marte e Plutão, Sagitário é regido por Júpiter, Capricórnio é regido por Saturno, Aquário é regido por Saturno e Urano e Peixes é regido por Netuno e Júpiter. Júpiter e Netuno. Cada planeta simboliza algo também, ele tem a sua simbologia e ele acaba marcando a característica daquele planeta, daquele signo que ele rege, com a energia dele. Então, por exemplo, né, Vênus tem muito a ver com beleza, diplomacia, justiça. São características que a gente pode atribuir muito a Libra, né? E Vênus também tem muito a ver com dinheiro, vida material. E olha só, são temas que tem muito ligados a Touro. Por quê? Porque é como se Vênus influenciasse Libra, para que Libra fosse assim, e também influenciasse Touro, para que Touro fosse assim, sacou? Outro exemplo que a gente pode dar é Sagitário, que é um signo regido por Júpiter, e Júpiter tem muito a ver com justiça também, tem muito a ver com liberdade, expansão. Sagitário ama viajar, Sagitário está muito conectado com o que é Júpiter. Dito isso, e aí não é que a gente é só de um signo, porque qual que é o lance aqui? Pode ser que você, na verdade pode ser não, com certeza. Você vai ter vários planetas em vários signos diferentes. E o que são os planetas? Os planetas, eles vão ser características, vão ser atitudes, vão representar formas que você busca atender suas necessidades. Então, quando a gente olha para uma astral da Juliette, ela tem Sol em Sagitário. O que isso significa? O Sol, ele representa nosso ego, ele representa aquilo que a gente tem orgulho de ser. Então, quando a gente fala, a Juliette é de Sagitário, a gente está falando que o Sol estava em Sagitário quando ela nasceu. Ela tem orgulho de ser sagitariana, ela tem aquela energia sagitariana poderosa no mapa astral dela. Então ela bate no peito e ela vive essa loucura, essa alegria do que é ser Sagitário. E você, digamos que você seja, sei lá, escorpiane. O que isso significa? Que o Sol estava em Escorpião quando você nasceu. Então você se admira quando você influencia, quando você nota que você é alguém que consegue ter controle, poder nos ambientes, que é uma coisa importante para Escorpião. É um signo que está muito ligado ao mistério, é um signo que está muito ligado a enxergar as coisas de forma muito crua, porque o Escorpião tem essa coragem de enxergar aquilo que todo mundo tem medo de ver. Só que você não é só escorpiane, você não é só sagitariane, a Juliette não é só isso. Ela também vai ter a Lua em algum signo. E o que é a Lua? A Lua, ela representa os nossos sentimentos, a nossa relação com nossa mãe. E a Juliette, ela tem a Lua em Aquário. Então o que isso significa? Que apesar de ser sagitariana, quando se trata de emoções, ela é muito mais aquariana. E o que é a Lua em Aquário? Ela quer entender racionalmente o sentimento dela. A Lua em Aquário é uma lua que às vezes pode falar muito sobre uma relação de muita amizade, inclusive com a figura materna, apesar de que muitas pessoas com Lua em Aquário, e aí depende muito do mapa astral da pessoa, podem experimentar um certo desapego forte às raízes, né? De buscar conhecer sempre outros lugares, de se sentir um pouco desapegada até em relação da família, né? Então, às vezes a Lua em Aquário pode representar isso. Mas isso vem muito da busca da pessoa por individualidade, por liberdade, que é o ponto principal, né? Mais tarde eu vou falar ainda de aspectos e é onde a nossa conversa fica mais profunda. Porque, por exemplo, alguém com Lua em Aquário, que tem vários aspectos ali com Marte, com Saturno, é normal que ela fuja de casa, com Urano, né? Agora, não é todo caso isso. Porque muitas pessoas com Lua, né, em Aquário também podem ter uma certa ligação, mas sempre vão precisar de espaço, liberdade. A gente tem uma frase da Juliette, né, quando ela ganha o BBB, que ela fala: mãe, eu sou você, né, e você sou eu. A Lua dela tá na casa 12, inclusive, né, a casa onde a gente se mistura com o outro, mas enfim, já vou falar mais disso. A Lua, ela fala muito sobre isso. Se fosse, por exemplo, uma Lua em Áries, então a gente teria uma Juliette, por exemplo, que emocionalmente ela explodiria bem mais, ela teria uma sensibilidade emocional muito alta, né? Então você pode já olhar para a Lua
sua e pensar, cara, quando trata-se de emoção, eu sou muito mais esse signo. Então, por exemplo, né, você pode ser de câncer. E câncer é um signo conhecido por ser muito emotivo, mas é a lua que faz toda a diferença aqui. Porque se você tem, por exemplo, lua em touro, em situações de muita emoção, é mais natural que você vai se isolar na sua do que estourar se fosse uma lua em Áries, entendeu? Porque são as reações emocionais da nossa lua, né? Então você pode ser, por exemplo, de Virgem, signo muito conhecido por ser frio, que é um julgamento, né? Uma crença sobre esse signo. Mas você tem uma lua no signo de Peixes, ou Câncer, ou Escorpião. Emocionalmente, você vai ser super mais sensível, sacou? E aí, a gente também pode falar de Mercúrio. Mercúrio é o planeta que fala sobre nossa comunicação. Então, por exemplo, a Juliette tem Mercúrio em Sagitário. E quando a gente tem Mercúrio num signo, a gente se comunica como aquele signo se comunica. Então, a gente vê várias pérolas da Juliette, por exemplo, no BBB, nas quais ela falava uma coisa e de repente criava ali um pequeno caos, né? O Sagitário, ele é um cavalo e às vezes o Sagitário, ele se atropela um pouco nas coisas, né? Então, uma das maiores dificuldades que a Juliette passou no BBB foi não ser compreendida pelas pessoas, né? E isso acabou gerando muitas inimizades, plaquinhas em cima dela. E isso é um dos exemplos de uma questão que Sagitário experimenta e enfrenta, né? Porque Sagitário, ele é oposto a Gêmeos. E se Gêmeos é a inteligência social e a gente perceber as situações e conseguir ser agradável para as pessoas, né? As pessoas de Sagitário, elas são muito espontâneas e são muito divertidas, mas elas podem não reparar muito bem os acordos sociais pré-estabelecidos. E quando vê, ela já foi. Já falou, né? É o lado que a Juliette sempre brinca, falando que ela é bocuda. No final das contas, ela só tá vivendo ela, né? A experiência de quem ela é. Apesar de que, claro, se ela for fazer um estudo de astrologia, ela vai começar a perceber muitas dessas questões e disso podem haver até muitas mudanças, né? E reequilíbrios. Mas então, o Mercúrio em Sagitário, ele também tem uma fala que quando ele abre a boca para falar, ele ensina muito. Porque Mercúrio tem muito a ver com Sagitário, né? Tem muito a ver com sabedoria. Então, um dos pontos mais fortes do Mercúrio em Sagitário, por exemplo, é essa capacidade de dar aulas, de ensinar, de comunicar algo de uma forma assim que realmente é como se mobilizasse as pessoas, sabe? É uma fala que tem uma fé embutida. Às vezes, né, você pode ser do signo que for. Você pode ser de Capricórnio. Se tiver Mercúrio em Peixes, tua fala não vai ser capricorniana, vai ser pisciana. Então você vai ser uma pessoa que vai falar com muito carinho, afeto, sacou? Com empatia. Enquanto as características mais marcantes de Capricórnio, quem tem Mercúrio em Capricórnio, tem um lado valoriza muito mais a praticidade na comunicação. Mas é claro, pode ser que você seja como eu, tenha Mercúrio em Capricórnio, mas também tenha Netuno em conjunção com Mercúrio, o que vai promover um outro significado que vai ter muito a ver com uma fala empática também, né? Mas isso vou falar pra você já, quando a gente chegar aqui, ó, nesta parte aqui, sobre essas linhas. A gente ainda pode falar da Vênus, né? Vênus tem a ver com o quê? Com amor, relacionamento. Como que você é no amor? Então a Juliette, por exemplo, ó, só em Sagitário, mas a Vênus é onde? A Vênus é em Capricórnio. Então, são os valores capricornianos que perpassam o que é amor para ela. Então, para ela, o relacionamento é uma coisa que se constrói devagar e com calma. Vênus tem muito a ver com afeto. Vênus tem muito a ver com como eu quero receber amor e como eu dou. Vênus e Capricórnio, então, são pessoas que precisam de tempo, né? O Capricórnio é regido por Saturno, para poder desenvolver algo com alguém. Que gostam de ir com calma. Vênus em Capricórnio é uma Vênus que, quando ama muito, se esforça bastante pelo outro, mas que leva um tempo até chegar aqui, porque ela tem que ter certeza de que ela tá pisando num chão estável. E geralmente são pessoas muito fiéis também. Então são valores que fazem parte do que é a Juliette, porque ela tem Vênus em Capricórnio. Tem pessoas, por exemplo, que podem ter Vênus em Gêmeos. A Vênus em Gêmeos é uma Vênus
que valoriza muito a amizade, o companheirismo. A Vênus em Gêmeos, ela gosta de coisas bem mais leves e descompromissadas, diferente da Vênus em Capricórnio, que prefere algo mais estável e seguro. Novamente, cada aspecto altera muito o significado, mas geralmente a Vênus em Gêmeos sempre vai ter esses valores de leveza, de amizade, de companheirismo. Tem um grande número de pessoas que gostam de relacionamentos abertos, por exemplo, e tem Vênus em Gêmeos, porque atende bem as necessidades dessa Vênus, sacou? Quando a gente fala de Marte, Marte vai ser o planeta que vai representar suas atitudes, sua força de ação. Então, quando a gente fala de Marte, por exemplo, ela tem Marte em Escorpião. E aí o Marte tá aqui, ó, de frente para Escorpião, vai representar o lado da Juliette de conseguir lidar com situações extremas. Porque Marte em Escorpião, a maior característica dele é conseguir fazer as coisas com, sabe, com a força do ódio, com sangue nos olhos, de ter um lado super destemido aqui. Então a gente consegue citar, por exemplo, a prova de resistência, que ela só não ganhou, né, porque a Poca estava se sentindo mal por ter feito um pouco de xixi. E naquele momento a Juliette ficou mal pra caramba com aquela situação, ficou extremamente triste, porque ela tava ali com sangue nos olhos pra ganhar. E o Marte em Escorpião são pessoas que têm esse fogo, sabe? Que vão até as últimas consequências quando querem algo. O Marte, ele tá em conjunção com Plutão, e isso aqui é outra coisa que vai deixar ainda mais poderoso esse lado da Juliette de ser uma sobrevivente mesmo, sabe? De conseguir seguir adiante. Sexualmente, Marte tem muito a ver com sexo também, né? Então, o signo que a gente tem, o Marte, fala muito sobre como nós somos sexualmente, né? Então, por exemplo, quando a gente, se uma pessoa tem Marte no signo de Touro, no sexo, ela vai ser uma pessoa que vai ser muito doce. Doce, assim, não é a palavra, né? Na verdade, ela pode, bem capaz que talvez não seja, mas, por exemplo, ela com certeza tem um erotismo muito especial. Porque quem tem Marte em Touro gosta de sexo lento, gosta de ser pego com força também, né? Gosta de sentir-se dominado. E é um Marte que ele gosta muito do erotismo, das pequenas sensações. É um signo super sensorial, né? E agora o Marte em Gêmeos, ele encara o sexo como uma aventura, tudo é algo muito novo. O Marte em Câncer, para ele, faz toda a diferença se sentir confortável, emocionalmente ligado. Então, geralmente o sexo é feito de uma forma mais emotiva e forte, sabe? Tudo depende de como ele se sente. O Marte em Libra, ele também vai ter um lado muito delicado, mas também gosta de estar com alguém que toma as decisões na hora, né? Então, cada Marte ele vai falar muito de características também que se acentuam no sexo. Isso, gente, são sobre os planetas rápidos, né? Que são os planetas de Sol a Marte. Eles vão marcar muito a nossa personalidade, mas não acaba só aqui. A gente ainda tem no mapa astral as casas astrológicas. E o que são? As casas, elas são áreas da vida. Então, cada uma, ela vai falar de um setor da sua vida. E cada casa tem um signo. São as necessidades que esse signo possui, que são as suas necessidades que você quer atender naquela área da vida. Então, aqui é onde a gente entende onde que está a sua felicidade. Quantas vezes a gente não se sente na dúvida sobre que caminho profissional tomar, sobre os nossos relacionamentos, sobre questões do nosso passado, questões ligadas à nossa família, que a gente não sabe o quanto nos influencia, mas nos influencia muito. E por não saber disso, a gente fica tendo aqueles comportamentos, repetindo traumas passados, enfim. As casas astrológicas é um estudo que a gente faz de cada setor da nossa vida. E a gente consegue entender o que nos é importante em cada uma. Então, por exemplo, a casa 1 tem muito a ver com a identidade, a personalidade, como o mundo me vê. E a pessoa, ela vai enxergar a Juliette, por ela ter acidente em peixes, como alguém meio pisciana também. Uma pessoa que é muito autêntica, uma pessoa que é muito imaginativa, uma pessoa sonhadora, artística. São dons que a Juliette tem, inclusive, porque a ascendente revela muito nossos dons. E não é à toa que as pessoas se apaixonam muito por ela. Ela é uma figura extremamente empática e ascendente tem muito a ver com esse dom, o ascendente em peixes, né? O dom da empatia. Não só isso, ela é maquiadora e você precisa ter aquela sensibilidade artística, que é muito ascendente
em peixes também. Outro ponto que a gente pode citar é que ela tem Áries na casa 2. Então, a casa 2 fala o quê? De dinheiro. Então, ela, quando lida com o dinheiro, ela lida na energia de Áries, que é dela ser uma pessoa muito batalhadora para poder produzir riqueza. E pode ser aqui que ela gaste com um pouco mais de impulso em alguns pontos. Se a gente, quer dizer, na verdade, assim, né? Se a gente olhar para a Vênus e Capricórnio dela, tendências são que ela é mais controlada financeiramente. Mas se a gente só considerasse Áries na 2, né, a gente teria já uma personalidade um pouco mais impulsiva no que se refere a dinheiro. Daí, quais são os temas das casas astrológicas? Casa 1 tem a ver muito com o corpo físico nosso. Fala muito sobre a aparência. A casa 2, ela fala muito sobre dinheiro, como eu lido com as minhas posses. A casa 3, ela fala sobre conhecimento, minha forma de me comunicar. A casa 4 fala sobre minha relação com a família e o lar. A casa 5 fala sobre os filhos e fala também sobre o que me dá prazer. A casa 6 é a casa do trabalho, da rotina e da saúde. A casa 7 é a casa dos relacionamentos amorosos, das parcerias. E por que eu me atraio? A casa 8 é sobre morte, é sobre renascimento, é sobre meus poderes, é sobre dinheiro compartilhado com o outro, é sobre minhas sombras. A casa 9 é a casa ligada à filosofia de vida e também meus ideais, minha relação com o exterior. 10 é a carreira, é o que você busca, né, alcançar, são os objetivos e a relação com figuras de autoridade. Também representa o pai. E a casa 4 também representa a mãe. Assim como o Sol representa o pai, Lua também representa a mãe, mas aí a gente começa a ficar mais avançado. A casa 11 são os amigos e meu papel social, meus sonhos particulares, pessoais. E a casa 12 é a casa do subconsciente, é a casa da minha relação com o espiritual. Aqui a gente consegue tirar vários paralelos incríveis já sobre a Juliette, né? Então, por exemplo, ela tem Leão na casa 6. E quando a gente vai olhar para a carreira dela, é incrível como existe uma conexão top. Não é à toa que ela está tendo tanto sucesso, porque o que muitas vezes define nosso sucesso é a gente estar fazendo algo que a gente realmente se sente conectado. Aqui eu estou falando de sucesso em termos de felicidade fazendo aquilo e em termos de riqueza, de dinheiro, de conseguir conquistar coisas legais, de satisfação mesmo. Então olha só que mágico o mapa astral da Juliette. Ela tem no mapa dela, primeiro, ela trabalhou por muito tempo como maquiadora. E Leão é um signo muito ligado à criatividade, à arte. E está na casa 6, a casa que está ligada à rotina de trabalho. Então é meio que o que ela busca na casa 6 é a energia leonina, entendeu? Você também consegue ver que signo você tem na casa 6 e muito das características daquele signo e necessidades é justamente o que você busca no seu trabalho. Só que a gente também vê a Juliette como essa grande influencer hoje. E isso tá ligado à casa 10 também dela. Porque olha só, no mapa astral dela, ela vai ter o Sagitário na casa 10. Detalhe que o Sagitário tem a ver com justiça e ela estudou direito, né? Isso também tem relação com Marte na 9 dela, mas aí já começa a ficar mais complexo. Vamos primeiro, né, falar disso aqui. E ela tem inclusive o Sol na casa 10. O Sol representa muito lembra que eu falei do ego, da identidade? E quando o Sol está na casa 10, isso traz assim um sucesso absurdo para a pessoa que se envolve com mídias, né? Porque a casa 10 é a casa que fala muito da exposição, que fala muito da nossa vida pública. Então o Sol é ela se jogar aqui, ela se mostrar e conquistar muita admiração por causa disso, né? E aí a gente vai chegar num ponto que é o seguinte: os planetas nas casas. Eu falei para vocês então sobre casas, que são setores da nossa vida, né? Então, por exemplo, né, a Juliette, ela tem Virgem na casa 7. E a casa 7 fala sobre relacionamento. Então, no setor dos relacionamentos, questões de Virgem vão ficar muito poderosas para ela, vão ser importantes para ela. Vai se atrair aqui por gente mais organizada, né? Gente que demonstra amor de forma prática, até porque ela também tem Vênus em Capricórnio, né?
vai gostar de gente, né, que tem essa vibe virginiana. No trabalho, ela gosta de fazer coisas artísticas, né? É o leão na casa 6. É o que traz para ela sucesso aqui, né? Mas aí, a gente falou sobre cada planeta, né? Dos planetas pessoais. Cada planeta em cada signo vai ter uma influência na personalidade. Então, o Sol tem a ver com como você é, né? Em essência. A Lua tem a ver com seus sentimentos. O Vênus sobre sua forma de amar. Só que a gente também pode olhar que cada planeta desses, está vendo que ele está em alguma área, alguma casa? E aí a gente vai estar falando sobre planetas nas casas. Cada área da nossa vida vai ser influenciada, né, pelo signo que aquela casa tá e por planetas que estejam lá. Então, por exemplo, o mapa astral da Juliette, ela tem Marte, que é um planeta ligado à atitude, na casa 9. É a casa ligada a ideais, filosofia de vida. E também fala muito sobre questões de direito. Então, quando ela tem Marte na casa 9, o que a gente entende? Que ela é alguém que defende muito as próprias ideologias dela. Porque é o Marte, poder de ação, guerreira, na casa 9, que são as filosofias dela. Isso tem muito a ver, por exemplo, com pessoas que se posicionam muito politicamente, sem medo. A gente também pode falar sobre o Mercúrio dela na casa 10. Mercúrio teve comunicação. Na casa 10, que é a casa voltada à imagem pública, né? Isso tem muito a ver com pessoas que conseguem se comunicar bem nos ambientes, que têm a inteligência percebida pelas pessoas, né? A gente também pode falar sobre a Vênus dela na casa 11. Vênus tem a ver com amor, afeto. Quando está na casa 11, que é a casa dos amigos, isso vai representar que muitas vezes o amor para ela começa numa amizade. Às vezes ela pode até ter muito amigo colorido, porque Vênus na casa 11 tem uma relação com o social. Primeiro, as pessoas tendem a admirar, gostar dela, cada Vênus na 11. E ela muitas vezes vai desenvolver aí muitos afetos com pessoas que antes eram amigos, né? Já a casa 12 tem muito a ver com o subconsciente e como nós ajudamos o outro. A Lua, ela faz com que a Juliette se sinta muito tocada, até porque é uma Lua em Aquário, que já tem uma preocupação muito grande com o mundo, com o social. Faz com que a pessoa se sinta muito tocada por pessoas que são de minorias. A Lua na 12 é uma Lua que ela se mistura muito com a dor do outro também. Então, às vezes, um sofrimento que a Juliette pode passar, às vezes, é de se colocar muito no lugar da pessoa e sofrer muito junto. Entende? A Lua na casa 12, então, precisa aprender bastante a conseguir a conseguir se separar um pouco do ambiente, porque às vezes ela pode tomar muito para si as dores dos outros. Aqui a gente já tá olhando o mapa astral com o olhar de perceber características, questões e conseguir, com esse autoconhecimento, perceber as origens dos problemas repetitivos que você enfrenta. Olha só que valioso você entender disso, porque isso te tira do piloto automático, que às vezes leva você para estar o tempo todo se sabotando. Sabotagem é uma questão forte para quem tem Lua na casa 12, por exemplo. Daí, então, a gente vai ter áreas da vida e cada planeta vai impactar de uma forma. Júpiter, que é um planeta que eu não tinha falado ainda, ele não vai influenciar tanto no signo que ele tá, porque ele é geracional. E isso já é um papo por outro vídeo. Mas ele influencia bastante a casa que ele tá. A casa que temos Júpiter é a casa que a gente tem muitas bênçãos, sorte, que tudo acontece para nós. A casa que a gente tem Saturno, por outro lado, é a casa que fala onde enfrentamos desafios, né? Porém, aqui é uma área da vida que a gente consegue construir muita coisa, que a gente aprende com as dificuldades e se torna incrível naquela área da vida. Então, Júpiter na 5 dela, por exemplo, facilita a experiência de filhos na vida. Fala muito sobre conseguir ter muita alegria, sabe? Um negócio de ter dom de ser alegre mesmo, sabe? Disso estar aberto para a vida dela. E Saturno na 11 vai falar sobre desafios no tema do grupo social, né? De conseguir pertencer. Saturno na 11 tem muito a ver com pessoas que se sentem isoladas nos ambientes, que podem ter passado por bullying na vida, inclusive. Mas Saturno na 11 também define uma pessoa que é uma amiga super fiel, porque como ela sabe como é estar nesse lugar de dor, ela acaba acolhendo muito, né, os outros e sendo muito sincera mesmo com os amigos. Muitas vezes os desafios que a gente passa na nossa vida, eles são oportunidades de crescimento, e o mapa astral nos mostra o caminho disso para transformar ferida e dor em armas, artifícios, né, ferramentas de crescimento pessoal. Então a gente realmente faz as pazes conosco, a gente muda, a gente transforma.
quando a gente se conhece. Urano já é um planeta que na casa que ele tá, ele faz com que a gente seja muito livre, espontâneo, que a gente quebre padrões, rompa os padrões. O Saturno, o Urano, se ele tá, por exemplo, numa casa 7, no amor a gente precisa de liberdade, porque a casa 7 fala de relacionamento, né? Espaço. Se é Urano na casa 4, aí é natural que a pessoa ela vá para bem longe de onde morou, né? Porque ela tem essa coisa de espaço, individualidade dentro do tema das casas do lar e família. Aquela pessoa que não quer família muito próxima, que precisa de um espaço. Já Netuno é um planeta que a casa que ele tá é uma área em que a gente é muito empático, é uma área em que a gente se sacrifica muito pelo outro. Tem muito a ver com a nossa espiritualidade, Netuno. Já, por exemplo, né, se é um Netuno na casa 2, é normal que a pessoa ela se sinta muito tocada em doar os recursos dela. Se é um Netuno na casa, vamos pensar aqui, na casa 10, que é uma casa muito ligada à carreira e papel social, muitos terapeutas, muitos médicos, psicólogos, astrólogos, né, pessoas que trabalham com espiritualidade, têm Netuno na casa 10, porque é a casa da carreira sendo marcada pela energia de Netuno. E aí, meus amores, né? A gente pode até citar, por exemplo, o Sol dela na 10, né? De novo. Pô, é o Sol, tem muito a ver com imagem. Pô, e hoje, né, ela tá trabalhando com as mídias. Ela tá usando a imagem dela e ela tá arrasando, cara. Sol na 10. Quando a gente fala de Urano, Netuno e Plutão, né? Plutão, que é SP aqui, mas que o símbolo astrológico é assim, só que desenhado mais... né, redondinho. Plutão, ele fala muito sobre poder. A casa que ele tá é uma casa em que a gente vive muitas percas e transformações radicais. Mas a gente fica forte, a gente fica bravo, a gente ganha muito poder, muita força. A gente vive, às vezes, relações em que a gente é controlado, mas aí a gente aprende a controlar também. Então Plutão é muito essa área da vida em que a gente vê as coisas, não é cor-de-rosa não. A gente vê a realidade das coisas e a gente se transforma, muda. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que tem Plutão na casa 7 e ela viveu muitos relacionamentos abusivos. E foi uma libertação para ela depois que ela fez o curso, ela fala, porque ela conseguiu perceber esses padrões de relacionamentos abusivos que ela vivia, essa atração que rolava com esse tipo de perfil. E aí foi um momento da vida dela que foi muito importante, porque hoje ela tá namorando com uma pessoa que ela, sabe, ela conseguiu quebrar aquele ciclo. E agora tá namorando com alguém que, tipo, super trata ela bem, ela percebeu, ela se permitiu mudar, e isso fez com que outras pessoas, com outra energia se aproximassem dela. Isso tem muito a ver com o que é Plutão. Finalmente, quando a gente fala sobre os planetas, a gente fala muito disso. Só que a gente ainda vai ter outra coisa muito importante, que são os aspectos astrológicos. Inscrições abertas para a semana Segredos dos Aspectos Astrológicos. Para você destravar todas as áreas da sua vida e viver o seu propósito em 2022. Vão ser 4 aulas e é uma série inédita, tá totalmente remodulada, é feita para ajudar você a se encontrar. Eu sei que tem muita gente que pode estar me assistindo agora que se sente perdido, que não sabe o que fazer da vida, que quer se conhecer, que de repente até almeja trabalhar com astrologia e tá precisando de um caminho. E veja bem, é impossível alguém entrar no seu corpo, viver sua vida por você e te colocar ali no lugar que você quer, não é verdade? Mas eu consigo te mostrar o caminho. Você entende a diferença aqui que eu tô falando? Porque às vezes a gente acha que fazer uma mapa astral, uma consulta, vai ser isso. A gente vai resolver nossa vida ali. Não. Autoconhecimento começa com auto. Ou seja, você precisa ler o teu mapa astral. E é isso que vai trazer para você os insights necessários para você viver a sua vida da forma mais conectada, de verdade, assim, com quem você é, com as suas necessidades, para você viver feliz. Vai ter grupo no Facebook onde a gente vai trocar muita ideia, exercícios a cada aula, materiais novos. E o evento, ele é totalmente gratuito para quem se inscrever. O link para se inscrever tá aqui embaixo. Dá uma olhada que vai ser lindo. Lembrando que vai ser totalmente diferente de outras versões que a gente fez, com conteúdos novos, exercícios novos e remodelado em 4 aulas. Vai ser lindo. Então, ó, eu quero que você comente aqui, você que se inscreveu, comenta aqui embaixo, comenta na minha última foto do Instagram para eu saber e vamos continuar o vídeo. E aspectos nada mais é do que a interação que acontece entre os planetas, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o trígono, o sextil,
a conjunção, a oposição, a quadratura. Estes são relacionamentos que a gente vai ver acontecer entre os planetas e cada um vai ter um impacto na personalidade. Então, por exemplo, no mapa astral da Juliette, não é apenas olhar a lua dela, que está em Aquário, na casa 12. É perceber que essa lua está em quadratura, né, com Marte e Plutão, o que revela muito sobre um lado mais extremista emocional que a Juliette pode passar. A lua dela está em Aquário, ela quer entender racionalmente a emoção. Mas, ao mesmo tempo, essa emoção ela se apresenta de forma extrema dentro do corpo dela. O Marte, em quadratura com a Lua, pode até falar sobre uma certa ansiedade que a Juliette pode experimentar. Enquanto Júpiter dela forma trígono, que é essa linha azul, com o ascendente dela, o que traz para ela esse lado de ser alguém expansiva, de alegrar muitas pessoas. Parte, né, de um grande talento que ela tem, que o ascendente está muito ligado a talento, sendo influenciado pelo Júpiter. E aí a gente vê ela, né, uma pessoa de sorte, uma pessoa que aguentou muita coisa, quer dizer, o Júpiter em aspecto com Marte, em trígono com Marte, e o Marte em conjunção com Plutão. Essa união entre essas simbologias, o Júpiter sendo expansivo, o Plutão transformando, o Marte agindo, né? E essa força que ela teve de aguentar situações muito difíceis de vida, né? Que é o Marte e Plutão. E como que ela conseguiu transformar isso em força, como que ao mesmo tempo ela tem uma alegria muito incrível que contagia as pessoas. E hoje, muito do sucesso dela é porque ela realmente entregou quem ela é, né? O sucesso da Juliette está muito ligado a isso. E a gente consegue ver no mapa astral dela esses apontamentos. Assim como no seu próprio mapa astral, os aspectos a cada planeta e cada planeta em si revela muito sobre qual é o seu caminho, sabe? De quem você é. Porque quando a gente é nós mesmos, quando a gente vive o autoconhecimento, nossa vida anda e é impressionante. É tudo uma questão de você se conhecer. Se conhecer é o que transforma quem nós somos, é o que transforma a nossa vida. E no mapa astral da Juliette, a gente consegue ver essa vida aqui, bem presente, e ela vivendo ela e tendo sucesso com isso. Então, vale a pena olhar cada planeta, formando cada aspecto, porque é aqui que a gente vai ver onde as coisas estão rolando. Porque não é apenas olhar os planetas nos signos e casas. Aspectos vai ser 60%, 70%, 80% do que a gente precisa prestar mais atenção no mapa astral para a gente conseguir fazer a leitura dele, né? Porque nem todo mundo que um Marte Escorpião vai ser um Marte Escorpião igual. Cada aspecto conta, muda. É por isso que não adianta você simplesmente fazer até mapa astral, num programinha. Porque muitas vezes, ou ler textos, né? Tentar estudar sozinho ali, lendo textos, achando que mapa astral vai ser decoreba assim, tu não vai aprender sobre você dessa forma. Você vai aprender sobre você quando você aprender a interpretar esses aspectos. Agora você sabe o começo de como interpretar o teu mapa astral e dessa forma poder realmente viver quem você é. É isso que eu quero passar para você. A importância de viver a sua verdade. E a astrologia é uma ferramenta incrível para isso, porque ela não nos deixa esquecer que verdade é essa. E nossa vida, olha, ela começa a se alinhar. É lindo, é uma coisa que somente a galera que se joga nesse estudo de verdade, não só estudar ali solto na internet e tal, de uma forma... Porque sério, eu estudei autodidata há muito tempo, eu entendo quem tem essa vontade, mas cara, foram 9 anos para entender coisas hoje que eu consigo passar para os meus alunos que vão aprender em 4 meses. Então, dê valor a essas oportunidades. Não deixe sua felicidade para amanhã. Quantas vezes a gente não deixa o autoconhecimento para depois? Aquele curso, aquela série, aquela oportunidade de estudar astrologia. A vida é no agora, gente. Ficar fazendo isso, você deixa a sua vida para depois. Você entende isso? Então, espero muito que esse vídeo te ajude a recuperar aí a importância de valorizar o autoconhecimento. Se dê tempo para isso. Invista nisso. E me segue no Instagram. Oi, Marcelo Levi, meu arroba. Curta esse vídeo se você gostou, se agregou valor para você, se te ajudou.
boa. Isso faz toda a diferença para o canal crescer. E aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se. Confira se você está inscrito ou não e manda para um amigo seu. Isso ajuda bastante a gente a poder espalhar cada vez mais para o mundo uma astrologia não violenta. E a gente está permitindo que outras pessoas também se conheçam, viva a verdade delas, na verdade. Lembrando que as inscrições estão abertas para o evento. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição. Um beijão e até mais.